iniciar mais essa noite, mais esse encontro tão importante, um tema tão interessante sobre a psicosfera, o capítulo 10 do Evangelho. A gente vai, nesse projeto de trazer a prática do Evangelho. Vamos pedir aos nossos mentores, aos mentores da casa e aos mentores desse trabalho, que nos envolvam em luz, que todos nós possamos abrir as nossas mentes e corações para escutarmos tudo aquilo que esses amigos de hoje vão nos trazer. Eu vou pedir então para que a abertura seja feita pela Sônia. Por favor, Sônia, fique à vontade. Sônia, abre seu microfone, querida, por favor. Desculpe. Tá. Boa noite a todos, acho que eu já vi todos. Manuela, muito obrigada. Tá? Esta noite, para abertura, nós vamos ler uma prece em forma de poema. Ela está no livro Despertar, do Haroldo Dutra, e faz parte da antologia da espiritualidade. Ela se chama Cantiga da Esperança, pelo Espírito Maria Dolores. E diz assim: Alma querida, por mais que o mundo te atormente, escuta, tolera, aprende e aperfeiçoa. Porque, de esfera a esfera, ninguém consegue vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilhas, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor espera o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador. Seja o que for que venhas a passar, abraça o lema regenerador do perdão pelo dever. Leva pacientemente o fardo que te leva e segue, sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. Então, compreenderás que, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura e Deus espera também. Obrigada. Muito lindo, muito lindo, Sônia. Obrigado por trazer tão tocante palavras. Dando sequência a esse nosso encontro de hoje, esse prazer de encontrar os amigos, né, na nossa casa, virtual, mas a nossa casa. Eu vou então pedir para a Manuela ir se preparando para que possa então passar esse tema tão interessante da psicosfera, nesse capítulo 10 do Evangelho. Todos nós possamos tirar o máximo de proveito, né, trazer reflexões importantes. Então, peço aos nossos amigos, os mentores espirituais, que envolvam a Manuela para que ela possa transmitir o seu recado, nos dar a palavra de hoje. Manuela, por favor. Boa noite a todos. Sônia, obrigada por essa abertura tão linda, que prece tão certeira, acho que para o dia de hoje. Então, a gente vai falar então sobre o Evangelho na prática, né? Esse já é o terceiro encontro que a gente vai tratar desse tema, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicosfera. Então, só retomando o que foi dito nessas últimas semanas, né? Então, nessa série de palestras a gente teve Sede Perfeitos, onde a Sônia e o Ricardo falaram um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho. Na semana passada, o Glauco apresentou o tema Por que Melindramos? Super importante, e ele trouxe um vídeo que, pelo menos a mim, me marcou muito, do Ed Jacob, né? Que é um sobrevivente de Auschwitz,
e mostra uma história linda, né, de como a gente passar por dificuldades e sobreviver e depois trazer o melhor de nós mesmos para nós e para o próximo. Muito linda essa palestra também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicosfera e na semana que vem, em que ponto da evolução nos encontramos. Então, quero começar essa palestra de hoje com essa frase, né, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência a atrai, acalma, ergue. Aposto que o rigor desanima, afasta e irrita. Por José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então vamos falar um pouquinho sobre a indulgência, né? Esse item a gente consegue ver lá no capítulo 16, no capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gostaríamos de falar hoje sobre a indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todos os homens deveriam ter para com seus irmãos, mas poucos praticam. A indulgência jamais vê defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles ou divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria, e não daquelas que, em vez de atenuar a falta, ressaltam-no de um modo maldoso. Quando procuramos o significado da palavra indulgência, né, tão bem explicada aqui já nesse texto, a gente encontra que é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida. É desculpa, perdão, é tolerância com atitudes e idiosincrasias alheias. Então, quanto a gente pode aprender com essa palavra indulgência? Essa é a primeira lição para refletirmos essa noite, essa frase. Sejam severos para consigo mesmos e indulgentes para com os outros. Quando vemos os defeitos alheios, mas não prestamos a tratá-los com real fraternidade e compreensão, aderindo espontaneamente ao hábito de destacar-lhes também o lado positivo que possuem, candidatamo-nos a ser os samaritanos da vida no socorro às doenças alheias, imunizando-nos dos infelizes reflexos que decorrem das ações as quais, muitas vezes, adotamos contra nós mesmos, na condição de juízes e censores implacáveis da conduta do próximo. A indulgência cria focos de atração e interesse, fazem as pessoas sentirem-se calmas e benquistas ao nosso lado, elevando-nos ao astral emocional para viverem mais felizes. Nesse livro, Reforma Íntima, sem martírio, esse texto reforça a importância de, ao percebermos os defeitos do próximo, tratá-los com fraternidade e compreensão, tratar acima de tudo com amor. Afinal de contas, estamos aqui nessa jornada em busca de evolução, aprendizado, aperfeiçoamento dos seres que somos. O quanto é importante olhar sem julgar, buscando entender o lado positivo de cada situação, reforçando o bem que podemos ser e tirando destes momentos o que é importante para todos nós. O exercício de ver a vida com os outros olhos, de acolher sem julgar e auxiliar no aprendizado, tanto nosso quanto do próximo. No universo, tudo é vida e transformação. Leis imutáveis regem a harmonia através do regime da unidade. A vida do homem em sociedade, submetida às leis naturais, respira nesse engenho divino.
que destina os seres à evolução. A ordem que preside tais fenômenos é regida por princípios de atração e repulsão, que esculpem pouco a pouco os valores morais dignificadores da vida interpessoal. Semelhante atrai semelhante. Opostos se retraem. O pensamento é a força energética com cargas vigorosas, e o sentimento dá-lhe qualidade e vida, tornando o psiquismo humano o piso de formação dos ambientes em todo lugar. O que esse trecho traz para a gente, né? Como a gente viu anteriormente naquele ciclo de palestras sobre sintonia psíquica, sobre a força do pensamento e quanto o pensamento positivo, uma prece, nos auxiliam no encontro da nossa paz interior, na sua manutenção e também na nossa saúde. Vimos também o quanto que pensamos, falamos, o que assistimos, o que lemos ou o que interagimos, principalmente nas redes sociais, por exemplo, criam correntes mentais que influenciam em nossas vidas. Vamos falar agora um pouquinho sobre a psicosfera, né, que envolve os seres encarnados e desencarnados do planeta. Então, o que é a psicosfera? É uma atmosfera psíquica, um campo de emanações eletromagnéticas que envolvem o ser humano. A psicosfera envolve o planeta, camadas de correntes mentais, produto do que pensam, vivem e agem os espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados. Então, os locais de nossa movimentação serão sempre o resultado da soma geral dessas criações que neles imprimimos. Colhendo dessa semeadura, somente os frutos que guardem semelhança com a qualidade das sementes que espalhamos. A palavra mal conduzida tem sido uma das mais frequentes formas de fragilizar o nosso sossego interior. Através dela, temos permitido uma ligação quase permanente, pela lei da associação mental, com os campos de nutrição e defesa alheios, criando uma espécie de comunidade de vínculos, na qual encarceramos-nos a onerosos desgastes voluntários. Então, o que pensamos, falamos e assistimos, todas essas correntes mentais que nós criamos ou interagimos influenciam em nossas vidas, tanto para nos fortalecer, quanto para nos fragilizar e nos atrapalhar. O estudo da formação das psicosferas explica-nos a razão de muitas sensações e incômodos, claramente percebidos pelas criaturas na rotina de seus afazeres junto aos ambientes de convivência social. Não sei se vocês se recordam naquele trecho que eu trouxe do Chico Xavier na apresentação sobre a egrégora, que ele afirma que o padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito dos seus moradores. Então aqui, enxaquecas repentinas, náuseas, falta de oxigenação, tonturas, alterações de humor instantâneas, alterações no bem-estar íntimo sem razões plausíveis, irritações ocasionais sem motivos, sentimentos de agressividade, ansiedade, tristeza súbita, indisposição contra alguém sem ocorrências que justifique. Eis alguns possíveis episódios que podem ter origem na natureza psíquica dos ambientes. Quem nunca entrou num local e de repente estava super bem e do nada começa a se sentir irritado, incomodado, tem alguma coisa que não está legal, vai começar a suar, ou dá um frio na barriga, ou mesmo o contrário, quando você entra no lugar e, nossa, parece que como se algo tirasse, né, com a mão, aquela sensação de mal-estar que você estava antes, e de repente aquele lugar é tão gostoso, te dá uma sensação tão boa. Né? O quanto essas percepções, sejam positivas e negativas, tem a ver com essas psicosferas desses ambientes que a gente frequenta.
A invigilância em acentuar os aspectos sombrios dos outros e do meio nos faz partilhar na intimidade daquela inferioridade que destacamos fora de nós. Pessoas preocupadas com o mal que outro pode lhe fazer, temerosas com olhos gordos, que lhe infundem fantasias místicas e sentimentos inferiores em relação a alguém, entretanto ignoram que seu grande inimigo, seu grande oponente são elas próprias, através de comportamentos pelos quais atraem o mal a si mesmos. Essa frase é muito importante. Somos sempre os únicos responsáveis por nós mesmos. Precisamos sempre estar vigilantes com essa preocupação constante conosco, sem olhar para o outro e achar que do outro vai vir alguma interferência ruim ou algo que possa nos prejudicar. Cabe a nós esse olhar, esse foco, de não deixar um padrão vibratório que não é nosso nos interferir, né? Interferir nessa nossa vibração. Né? Então, nunca pensar que é algo externo que está nos prejudicando, e sim o quanto a nossa invigilância, o nosso pensar não focado no bem e na positividade pode nos fragilizar nesse momento. Os ambientes são os espelhos do que somos. Se já percebermos o quanto é pernicioso o hábito de criticar por criticar, de julgar com inflexibilidade, de mentir sobre os atos dos outros ou difamar a vida alheia, então façamos uma pausa para entender as causas de nossas ações, perguntando ao Tribunal da Consciência a verdadeira razão pela qual ainda tomamos essas atitudes. Por que temos essas necessidades? Por que alguém é sempre alvo de nossos comentários deprimentes? Por que alguém nos incomoda tanto? E o mais importante, o que posso fazer amanhã para não agir dessa maneira? Essa é a segunda lição para a gente refletir essa noite. Temos que estar vigilantes com os nossos pensamentos e atitudes. Precisamos buscar o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, e não o dos outros. O dos outros cabe ao outro se preocupar, julgar e resolver. Nossa atenção tem que estar em nós mesmos. Somos falíveis? Somos. Podemos nos pegar pensando um no outro e criticando e julgando? Sim. Mas quando a gente percebe esse pensamento, opa, por que isso? Por que eu estou tendo esse pensamento? O que eu posso fazer para sair desse foco? Para rever essa minha maneira de agir? Como eu posso melhorar esse respeito? Porque o meu foco tem que estar em mim mesmo e não no próximo. O homem é tão habituado a denegrir o outro que não é capaz de avaliar o mal que faz a si mesmo com essa atitude. E aqui a gente reflete. Quer dizer, eu denegrindo o outro, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Por que eu continuo nesse processo? Como rever? No entanto, na medida em que busca sua transformação, afeiçoa-se a conduzir sua palavra mais nobremente em relação ao próximo e a tudo que o cerca. Então, aquela frase lá do começo, que a gente tem que ser rígido e firme para conosco, indulgente para com o próximo. Fica aqui para a gente pensar mais um pouquinho. Aqui a gente tem, nesse trecho do livro Reforma Íntima Sem Martírio, um excelente resumo de como devemos agir. Zelemos por nossos ambientes, tornando-os saudáveis e agradáveis para conviver. Otimismo incondicional. Vibrações positivas sempre. Tolerância construtiva. Cativar laços. O hábito contínuo da oração. Oração sempre. Né? Sorrir sempre. Sorrir não custa nada.
expressar alegria e humor contagiantes, dar pouca ou nenhuma importância aos reclames e pessimismos dos outros, guardar a certeza de que ninguém pode nos prejudicar além de nós mesmos, querer o bem alheio. Essas são algumas formas para a edificação de psicosferas ricas de saúde e paz, medidas salvadores do asseio espiritual que eliminarão expressiva soma de problemas voluntários, dos quais podemos nos ver livres, desde que realmente desejemos. Então, todos esses hábitos, todas essas atitudes podem realmente criar uma psicosfera de saúde e paz. Mas, acima de tudo, o que importa é se realmente desejamos tudo isso. E tem que vir do coração, não da boca para fora. É de fato sentir todas essas questões. Se sentir otimista, pensar sempre em vibrações positivas, ser tolerante, oração, sorrir, expressar alegria e humor. Ok, tem dias que não vai ser fácil seguir essa lista. Tem dias que talvez uma só dessas atitudes a gente consiga fazer porque está tudo difícil. Então, oração. Vamos orar nesse dia que é mais difícil, já que as outras ações são mais difíceis. Mas a cada dia é um passinho que a gente consegue dar nessas vibrações positivas, nessa construção de hábitos que vão nos auxiliar, de fato, a ter essa psicosfera rica que vai nos auxiliar e auxiliar depois de uma forma contagiante a todos que convivem com a gente. Então, repetindo aquela frase lá do começo, né? Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E agora eu trouxe um trecho de uma live chamada Papo 9 do André Trigueiro, né? Cuide bem da sua psicosfera. Eu vou compartilhar com você esse vídeo e eu acho muito legal que ele traz alguns exemplos também. Deixa eu só parar esse compartilhar aqui para colocar esse aqui. Portanto, eu estou falando aqui que psicosfera é um campo eletromagnético presente em todos os reinos da natureza, inclusive no reino vegetal. Também ocorre no reino animal, que é mais complexo, mais sofisticado que o reino vegetal, e os animais, toda a fauna, todos os animais, por sua vez, emanam uma pulsação, uma energia que transborda e que interfere de alguma maneira essa energia em maior ou menor grau no que está à volta, no que está em torno. E nós, no reino hominal, ainda mais complexos e sofisticados, um degrau evolutivo acima, nós, como disse, temos um campo eletromagnético que tem maior ou menor intensidade luminosa, com uma coloração específica. A intensidade desse campo é maior ou menor, esse halo, essa aura, ela se expande com maior desenvoltura ou é mais tímida, eu diria circunscrita nas proximidades do corpo físico. Existe uma textura, um design desse campo eletromagnético. Ele tem, portanto, uma característica estética, uma plasticidade, que também é uma característica, é uma identidade desse magnetismo. E odor. Nós não sentimos o cheiro
desse campo eletromagnético, mas numa outra dimensão, o campo eletromagnético exala um odor. Portanto, meus amigos, estamos falando da atmosfera psíquica que cada um de nós possui, e seria bom que tivéssemos consciência disso, porque nós temos a possibilidade, eu diria até a necessidade, de fazer algum trabalho que permita que essa qualidade do magnetismo que nós exalamos, que nós produzimos, seja a melhor possível. Porque sim, existe uma intercorrência entre psicosfera e saúde, ou psicosfera e doença. É interessante a gente ver, é uma leitura que a gente pode fazer de certas personalidades que estiveram entre nós, os relatos de como certas pessoas que passaram pela Terra causaram forte impressão aos demais à sua volta, sem sequer abrir a boca. Então, quando você vê os relatos evangélicos que narram a passagem de Jesus pela Terra, você vai perceber em diversos momentos dos 4 evangelhos conhecidos como a figura excelsa de Jesus, sem que ele abrisse a boca. Quando ele estava visitando um lugar, um vilarejo, quando ele se aproximava de um grupo de pessoas, quem estava à volta parecia impregnado desse halo de luz, desse campo eletromagnético que se expandia com desenvoltura ao redor de Jesus, e, portanto, a simples presença dele determinava, na maioria das pessoas, esse embevecimento, esse estado quase de torpor. Você estava sendo alcançado por essa energia luminosa que você não sabia explicar o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, aquilo simplesmente acontecia. E isso, repito, foi narrado. Jesus não é a única figura da história em que há registros desse encantamento, eu diria, de uma alteração do padrão normal das pessoas. Você é magnetizado, alcançado por essa psicosfera. Esse é um trecho de um vídeo bem longo. Eu quis pegar esse pedacinho que ele explica um pouco mais a questão dos cheiros, das cores, né, da psicosfera. E quando ele traz essa presença de Jesus, né, e como as pessoas podiam sentir toda essa energia, essa vibração, que coisa maravilhosa que deve ter sido, né? Ok, não vamos chegar nesse nível de evolução, mas o quanto que a gente consegue, né, trabalhar cada um de nós nesse pouquinho dia a dia, né, nessa evolução, nesse passo a passo que estamos aqui aprendendo, quanto de repente a gente pode trabalhar e trazer um pouco disso, né, um pouco disso para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, né. Então, né, um sorriso não custa nada, né, uma alegria, uma vibração positiva, aquele dia que está mais difícil, ok, a gente só para e faz uma oração para aquele dia passar, né, e seguir para uma outra etapa. Então fica aqui um convite para todo mundo tentar fazer esse exercício diário, e foi muito bom poder compartilhar esse aprendizado da psicosfera com vocês. Foi muito bacana. Eu acho que a gente tem aqui um grupo maravilhoso, que um apoia o outro. Então, nesse passo a passo, acho que a gente consegue esse apoio e ir evoluindo aos pouquinhos, né? É isso, gente. Muito bom, Manoel. Muito bom mesmo. Excelente. Muito obrigado pelo estudo que você fez, pelo trabalho.
por esse relato, né, que é tão bom estar com as pessoas que amamos aí, que começamos a desfrutar em aprendizados juntos, né? É uma delícia, concordo com você plenamente, né? Compartilhar, poder fazer junto, né, uma palestra, né? Não ficar sozinho na solidão, né? Falar assim, será que tá bom, será que não tá, será que as pessoas vão entender? Tantas perguntas, né? E a gente podendo compartilhar, é muito, muito gostoso. É chegado o momento agora de nos prepararmos para recebermos a fluidoterapia. E para isso, então, eu vou pedir para que a Adriana se posicione junto com toda a sua equipe de trabalho, para que todos nós e todos aqueles que amamos possam receber essas vibrações de amor, esse momento tão importante nessa nossa noite de trabalho. Adriana, por favor. Bom, boa noite a todos. Então, vamos começar o trabalho da fluidoterapia. Pode colocar o copo de água do seu lado para ser fluidificada. E vamos sentar confortavelmente aí onde vocês estão. Vamos fechar nossos olhos, relaxar bem o corpo, sentir o contato do corpo com a cadeira, soltando os seus ombros, vai movimentando o pescoço. E vamos fazer aquela respiração profunda para nos conectar nesse momento presente. Então a gente vai inspirar e expirar profundamente 3 vezes. Então vamos lá, inspira profundamente, enche o seu peito de ar e expira, solta todo o ar. Outra vez, inspira profundamente, segura um pouquinho o ar e expira. A última vez, inspirando e expirando. Com isso, abrindo nosso coração, nossa mente, para esse momento especial, para receber todos esses fluidos benéficos do plano espiritual. Vamos começar a mentalizar Jesus aqui entre nós. Quando a gente mentaliza Jesus, a gente já é envolvido por todos aqueles fluidos de amor, de acolhimento, aquele olhar meigo. Nossos mentores também estão posicionados ao nosso lado. E os amigos espirituais desse trabalho da fluidoterapia, juntamente com a ajuda dos passistas encarnados, vão projetando sobre as nossas cabeças uma luz muito forte, muito branca, brilhante. Essa luz ela vai entrando lá pelo topo da nossa cabeça e a gente vai vendo ela percorrer todo o nosso corpo, passando por cada um dos nossos centros de força, desobstruindo toda a energia que está parada, nos reequilibrando, alinhando os nossos centros de força, nos trazendo muita paz, muita saúde, muita esperança, muito otimismo. A gente vai sentindo que a gente fica mais leve,
mais sereno. Nossas dores vão sendo suavizadas, aliviadas. Que possamos estar abertos às boas intuições do plano espiritual durante o sono nessa noite, durante toda a nossa semana, sendo envolvido por esses fluidos de muito amor. Os amigos espirituais, eles também vão entrando nas nossas casas e eles vão andando por cada um dos ambientes. Em cada lugar que eles vão entrando, tudo vai se iluminando, clareando. É feita uma grande limpeza, vai retirando todos aqueles fluidos deletérios, substituindo por muita luz. Os nossos familiares também vão sendo envolvidos nesses fluidos. E que possamos manter o nosso pensamento elevado, manter essa sensação boa que estamos agora durante toda a nossa semana, com muito amor, com muita serenidade e principalmente com muita tolerância, muita indulgência para com os outros. E que nunca perdamos a fé e a confiança em Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Adriana, por trazer as vibrações, esse momento tão especial, onde recebemos todas as energias do plano espiritual. E para fazer um encerramento, eu convido então o mestre, amigo, irmão, Ricardo Neves, para fazer esse encerramento dessa noite tão linda. Por favor, Ricardo. Obrigado, Marcelo. Eu queria também agradecer a Manuela pela oportunidade de fazer o encerramento desta palestra de hoje. Parabenizar você, Manuela, pela palestra, a leveza que você trouxe para um tema tão importante e que nos traz todo esse compartilhamento de esperança, conforme o poema da Sônia na abertura. Queria também falar um pouco, tentando completar o que nós falamos hoje, falar um pouco sobre o nosso dever, sobre a oração e sobre a vigilância. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, nós vamos encontrar o seguinte: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. O espírito Lázaro diz o seguinte, ou ele nos adverte de uma forma muito oportuna. Definindo o dever como uma bravura da alma
que enfrenta as angústias da luta. Jamais poderemos descuidar do dever que nos chama, porque somente em seu rigoroso cumprimento encontraremos as condições essenciais para consolidar os novos reflexos. Somente com novos hábitos que serão dinamizadores de novos raciocínios e sentimentos, romperemos a pesada carpaça das enfermidades morais, acolhendo no coração um estado de plenitude que ensejará a superação da angústia e da depressão e do desânimo e do desamor a si mesmo. Diante disso, somente uma recomendação não deve sair do foco de nossas atenções: trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem condições e exigências. Eis o buril do dever. Na medida em que progredimos pelas trilhas do dever e do autoconhecimento, adquirimos paz íntima e domínio mental, antídotos eficazes contra quaisquer adoecimentos da vida psíquica. Enquanto se processam semelhantes ações de fortalecimento, podemos ainda contar com duas medidas profiláticas de dilatação do poder em favor de nossa paz: a vigilância e a oração. Vigilância é atenção com as movimentações inferiores da personalidade. É o estudo sereno das estratégias do homem velho, que requer muita disciplina. Quando eu falo do homem velho, é o homem anterior, E nós estamos caminhando para nos tornarmos o homem novo. Por sua vez, a oração é movimento sagrado da mente no despertamento de forças superiores. É a busca da alma que se abre para o bem e se fortalece. Dever, vigilância e oração são balizas seguras que nos permitem talhar o homem novo, mesmo sobre a escaldante temperatura das velhas angústias que nos acompanham há milênios. Queria também trazer, para encerrar, o seguinte: quando oramos pelas pessoas, abrimos a porta para Deus trabalhar na vida delas. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, o seu coração, a sua saúde, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua vida espiritual e os seus projetos como homem novo. Que assim seja.
muito obrigado. Que assim seja, meu irmão. Muito bom. Muito, muito bom. E assim chegamos ao final desse encontro, dessa palestra. Queria saber se a Roberta ou o Emanuel vai ter alguma surpresa para nós. Eles estão aí, não consigo ver. Emanuel, eu vi que tá. Olá. Emanuel, Oi. sim. Tudo bem? Bom, primeiro, Manuela, parabéns, que palestra incrível. E o André Trigueiro, ele falou muito da energia, o que deveria ser a energia de Jesus. Acho que a gente nem imagina. Eu não consigo imaginar. Mas me veio de tocar alguma coisa, então, nesse sentido, que a gente consiga, quem sabe, sentir uma fagulha do que seja isso. Vou tentar. Emanuel, só vou pedir um minuto para você, porque as pessoas estão saindo. Só um aviso que na próxima segunda-feira nós não teremos o nosso encontro em função do feriado, tá ok? Então, lembrar a todos aí que na próxima segunda não teremos. Feriado a gente não faz. A gente não emenda quando é feriado na terça, só isso. Obrigado, Emanuel. Por favor. Opa, não está saindo. Espera só um pouquinho, não sei o que aconteceu. Um minutinho. Ué, saiu. Um minutinho, por favor. Não, fique tranquilo. Não Aguardamos. Deu uma... Deu um tilt aí. A energia foi tão forte que deu tilt no computador. Mas estamos emanando boas energias para que ele volte com força. Aí, Voltou. isso, é nessa psicosfera que a gente quer. Boa noite a todos.